Olá, seja bem-vindo ao vídeo aula sobre NR35 Segurança nos Trabalhos em Altura. Veremos nessa aula de número 2 os seguintes itens: risco potenciais inerentes ao trabalho em altura e medidas de prevenção e controle, sistemas, equipamentos e procedimentos de proteção coletiva. Equipamento de proteção individual para trabalho em altura, seleção, inspeção e conservação e limitação de uso. Bora lá então, vamos ver cada conceito agora. Riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e medidas de prevenção e controle. Além dos riscos de queda em altura, existem outros riscos específicos de cada ambiente ou processo de trabalho que, direta ou indiretamente, podem expor a integridade física e a saúde dos trabalhadores no desenvolvimento de atividades em altura. Riscos potenciais: temperaturas extremas, confinamento, riscos mecânicos, flora e fauna, trabalhos a quente, intempéries, riscos elétricos, outros riscos. Medida de prevenção e controle: atenção redobrada para a execução de trabalho em altura. Nas atividades realizadas em locais elevados, com altura superior a 2 metros do piso, o risco de queda pode ter consequências graves e fatais. Medida de prevenção: promover a realização das medidas de proteção adequadas, sendo que a seleção, inspeção, forma de utilização e limitação de uso do sistema de proteção coletiva e individual precisam acatar orientações dos fabricantes, princípios da redução de impacto e dos fatores de queda e normas técnicas vigentes. Risco zero, treinamento e programa de segurança. Medida de prevenção: é importante, antes de executar qualquer tarefa em trabalho em altura, executar análise de risco para que tenha em mãos um planejamento que envolva a sequência do que fazer, os riscos que estão associados a cada etapa, os danos desses riscos, os integrantes expostos, o sistema de gerenciamento e controle, as probabilidades de risco de acontecer uma severidade e os critérios e, é claro, acima de tudo, um bom treinamento para todos que vão executar a tarefa. Medida de prevenção: expedir permissão de trabalho para atividade que não seja de rotina. Medida de prevenção: criar um procedimento operacional para atividades de rotina de trabalho em altura que terá que ser documentado, conhecido, entendido e divulgado pelos trabalhadores que realizam o trabalho e pelas pessoas que nele estejam envolvidas. Procedimento operacional padrão: proporcionar a realização de prévia avaliação das condições do local de trabalho para implementar e planejar as ações e medidas de segurança aplicáveis não contempladas no procedimento operacional e análise de riscos. Garantir a supervisão do trabalho e a organização e o arquivamento da documentação característica para disponibilização, quando for necessário, a inspeção do trabalho. Capacitar os trabalhadores por meio de treinamento periódico, prático e teórico com carga horária mínima de 8 horas. Efetivar exames médicos voltados a patologias que possam originar queda de altura e mal súbito, levando em conta também os fatores psicossociais.
conhecer a equipe para a resposta, conceder equipe para a resposta em caso de emergência para trabalho em altura com os recursos exigidos. Ter em mente, ter documentado, ter disponível e treinado o pessoal para entrar em contato com os órgãos de resposta à emergência. 192 SAMU, primeiros socorros internamente à empresa. 193 Corpo de Bombeiro. Sistemas e procedimento de proteção coletiva. Como princípio básico adotado, onde houver risco de queda, é necessária a instalação da proteção coletiva correspondente. Fundacentro 1999. A RTP, Recomendação Técnica de Procedimento número 1, apresenta recomendações de resistência e de dimensionamento para os EPCs contra risco de queda de pessoas, materiais e ferramentas. Chancelas da Fundacentro, Ministério do Trabalho e Emprego, ou atualmente subordinado ao Ministério da Economia, Previdência Social e Trabalho. Apresenta-se no quadro 6 as especificações de resistência mínima estipuladas pelo RTP número 1, que auxiliam nos cálculos estruturais para dimensionamento dos EPCs. Linha de vida consiste na instalação de cordas ou fitas ligadas ao cinto de segurança e à ancoragem com o objetivo de permitir que as pessoas trabalhem em altura com segurança. Cabos de aço, sistema de montagem dos clipes, sequência errada. Sequência errada em virtude dos grampos estarem com as porcas viradas para o final do cabo. Sequência correta, o sentido de força do grampo abraçado no final da alça do cabo. Distância entre os clipes de 85 milímetros. A proteção contra a queda, quando constituída de anteparos rígidos em sistema de guarda-corpo, deve ser construído de modo a garantir que a sua estrutura resista em caso de impacto de um funcionário ou de um objeto. A proteção contra quedas, quando constituída de anteparos rígidos em sistema de guarda-corpo e rodapé, deve atender aos seguintes segmentos requeridos. A. Ser construída com altura de 1,20 m para o travessão superior e 70 cm para o travessão intermediário. B. Ter rodapé com altura de 20 cm. C. Ter vão entre as travessas preenchido com a tela ou outro dispositivo que garanta o fechamento seguro da abertura. Exemplo, um detalhe de um projeto de guarda-corpo. Travessão superior, 1,20 m. Travessão intermediário, 70 cm. Montante entre os travessão de 1,5 m, distância máxima. Rodapé 20 cm. Os vãos de acesso às caixas dos elevadores devem ter fechamento provisório de no mínimo 1,20 m de altura, constituído de material resistente e seguramente fixado à estrutura, até a colocação definitiva das portas. Sarrafo de 3 cm por 10 cm. Ponta-lente travando firmemente acunhado. 1,20 m, 70 e 30 cm. Opção de fechamento
com tela resistente. Fazer encaixe das extremidades para facilitar a remoção da proteção decorrente de montagem dos elevadores. Rodapé de madeira para reforço da proteção. Em todo o perímetro da construção de edifício com mais de 4 pavimentos ou altura equivalente, é obrigatória a instalação de uma plataforma principal de proteção na altura da primeira laje que esteja, no mínimo, a um pé direito acima do nível do terreno. Plataforma primária ou bandejão primário, 2,5 metros de avanço. SLQA, Sistema Limitador de Queda de Altura. Rede de proteção. Sistema de proteção contra a queda de objeto. Isolamento de área. Atenção, risco de queda de objeto. Não efetuar armazenamento de materiais próximos às bordas e superfície de trabalho onde existe o risco de queda de materiais. As ferramentas de mão deverão amarrar-se ao punho ou pulso ou ao cinturão do trabalhador com um dispositivo cujas dimensões permita facilidade de manobra no uso de ferramentas. Equipamentos. A utilização de escada está limitada aos trabalhos em que não se justifica a utilização de equipamento mais seguro, nomeadamente trabalho com risco reduzido, trabalhos de curta duração, trabalhos locais com características que não podem ser alteradas, utilizada em locais onde há necessidade de acesso em cima do solo, devendo ter o seu uso restrito para acesso provisório e serviço de pequeno porte. As escadas fixas tipo marinheiro com 6 metros ou mais de altura devem ser providas de gaiola protetora a partir de 2 metros acima da base até 1,10 m acima da última superfície de trabalho. Para cada lance de 9 metros deve existir uma plataforma intermediária de descanso, protegido por guarda-corpo e rodapé. As escadas de extensão são aquelas capazes de ampliar suas dimensões. A inspeção de integridade de seus segmentos deve ser constante. Posição incorreta, altura insuficiente. Melhor opção, andaime. As escadas só são permitidas em telhados se encaixarem numa viga e forem amarradas. Trabalhadores devem estar utilizando cintos de segurança. Verificar o estado da escada antes de sua utilização. Degrau, sistema que impede a abertura da escada. Base antiderrapante. Bases estáveis. Correto, base de apoio direta. Correto, base de apoio presa. Incorreto, uso de escada sobre pallets, bobina, tijolos, empilhadores, carrinhos, balde de escavadeiras, plataforma elevatórias, móveis, andames e torres. Bases estáveis. Opção de nivelamento. Escavar um buraco na zona mais alta do terreno de forma a nivelar os 2 pés da escada. Pé no buraco, pé no chão. Correto. Ângulo de inclinação 1/4 do tamanho da escada. 1/4. As escadas utilizadas como meios de acesso devem ter o comprimento necessário para ultrapassar em, pelo menos, 1 metro o nível de acesso. Erro. Inclinação do corpo. 2 pontos de contato. Correto. Corpo paralelo à escada. 3 pontos de contato. 1, 2, 3.
Equipamentos. Utilizado principalmente na construção civil, o balancinho elétrico é composto por módulos de 1, 2 e 3 metros que podem ser interligados, formando plataforma de até 8 metros de comprimento. A movimentação é feita através de 2 sistemas motorizados montados nas extremidades da plataforma que tracionam os cabos. Simples cuja estrutura trabalha simplesmente apoiadas. Portanto, independente da edificação, podem ser leves e pesadas. São construções provisórias auxiliares que possuem plataformas horizontais elevadas. Principais causas de acidentes de trabalho com andames: derrubamento ou desmoronamento provocado pelos seguintes motivos: choque contra as bases de apoio, sobrecarga excessiva, material em mau estado, ausência de proteção. Andames fachadeiro permite o acesso de pessoas e materiais, sendo muito utilizado em manutenção de fachada e de construção. Apoiado sobre roda, normalmente é metálico, fácil de transportar uma vez que possui dimensões reduzidas. Fatores de risco: plataforma molhada, mal súbito do funcionário, calçado impregnado de óleo ou graxa, içamento de materiais para cobertura, ofuscamento da visão por reflexos solares. Não, sim, plataforma completa. Equipamentos: cadeira suspensa constituída de um assento de aço de forma anatômica presa a um cabo de aço, trava de segurança, trava-quedas, caixa de engrenagem de redução de força, manivela sobe e desce, sistema de segurança backup com trava-queda. As plataformas elevatórias são basicamente elevadores industriais constituídos por uma plataforma de trabalho assentada a uma estrutura elevatória deformável. Elas podem ser encontradas em 2 tipos: articulada e tesoura. A articulada e a tesoura. As passarelas para telhados são construídas em alumínio de alta resistência e durabilidade e são interconectáveis e enrijecidas através de dobras estruturais. Pode ser utilizado em conjunto com linha de vida, ancoragem, prediais e espera de ancoragem. Equipamento de proteção individual para trabalho em altura, seleção, inspeção, conservação e limitação de uso. Equipamento de proteção individual é todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho, de acordo com a NR6, item 6.1. Cinto de paraquedista, norma brasileira ABNT NBR 15836, regulamentou os tipos de cinto de segurança nos quesitos de resistência e os seus ganchos de exposição à névoa salina, e também os pontos de ancoragem que cada modelo deve ter. Tipo paraquedista: ponto de ancoragem, um ponto de ancoragem tipo A, 2 pontos de ancoragem, tem um ponto nas costas nesse caso, e ele também tem um ponto ventral. 5 pontos de ancoragem, ele tem 1, 2, 3, 4, tem 5 pontos. Baudrier, cinto inadequados. Não é permitido o uso de baudrier ou cinto cadeirinha para trabalho em altura. Esse equipamento está destinado à prática esportiva, geralmente para a prática de rapel. Cintos inadequados. Está proibido a utilização desse cinturão.
Equipamento de proteção individual Talabart. Talabart é um equipamento de proteção individual EPI utilizado para evitar quedas. O sistema individual de proteção de queda é formado por um dispositivo de ancoragem, o dispositivo de união e um cinturão paraquedista. O Talabart é um dispositivo de união deste sistema e tem a função de conectar o trabalhador à estrutura ou servir de elo entre o cinturão paraquedista e um dispositivo de ancoragem. O ABS, o absorvedor de energia, é um dispositivo que tem a função de dissipar a energia produzida em uma queda e diminuir a força exercida sobre o corpo do trabalhador quando ele é amparado por um sistema de segurança. Considerando a tecnologia mais comum empregada nos absorvedores de energia, ele se constitui de uma fita de poliamida ou poliéster dobrada e costurada. A partir de uma determinada força, entre 200 kg força e 300 kg força, as costuras cedem e a fita se alonga conforme é desdobrada. Durante esse processo, e numa fração de segundo, a queda do trabalhador é desacelerada gradativamente, poupando de uma parada abrupta e, consequentemente, de uma força muito perigosa sobre o seu corpo. A força de impacto transmitida ao trabalhador seja de, no máximo, 6 kN, ou seja, 600 kg, quando de uma eventual queda. Talabartes inadequados. Erros comuns de colocação. É seguro ou não utilizar um talabarte de segurança com absorvedor de energia? Queda livre. Força atenuada pelo absorvedor ABS. Massa 100 kg. G 10 H 4. Energia 600 kg força. 130 kg a massa. G10 H4. 700 kg força. 70 kg G10 H4. 500 kg força. Fator de queda. O fator de queda é a relação entre a queda do trabalho e o comprimento do talabarte que é obtido pela forma HQ CT. Então aqui nós temos quantidade de queda e o comprimento do talabarte, onde a altura da queda, ou seja, caiu de conto, qual que foi a flambagem e qual que é o comprimento do talabarte. Então com isso basta fazer a divisão e extrair o fator de queda. Ideal. Então nós temos comprimento do talabarte de 1 metro. Temos aqui uma flambagem de 50 centímetros, que vai dar exatamente nesse ponto. Então é dividir 50 centímetros por 1 metro. E nós vamos ter o fator de queda, que preferencialmente ele tem que ficar abaixo, ó, sinal de menos, abaixo de 1, menor que 1. Aqui nós temos a tensão, uma força de trabalho, uma flambagem de 1 metro e um talabarte do comprimento de 1 metro. Então nós temos aqui exatamente um fator de queda 1. Então já deu em cima da unidade essa questão da queda. Então cuidado, nós temos aqui uma força de trabalho ou uma queda de 2 metros e um comprimento talabarte de 1 metro. Então nós vamos ter 2 dividido por 1. Então nós temos um fator de queda risco 2. Tem que ter muito cuidado que esse fator de queda ele é muito perigoso.
nunca nós está com uma força de trabalho aqui de 5 metros e o comprimento do talabarte que está nessa posição aqui, que está considerando ela aqui, o comprimento do talabarte, ele é de 1 metro. Então 5 dividido por 1, nós temos 5 unidades. Significa que extrapolou muito o fator de queda e ele passou sobremaneira superior a 2. Não podemos ter um fator de queda acima do risco 2. Não é tolerado. Então nós temos fator de queda aqui, ó. Fator de queda 1, fator de queda risco 2, fator de queda risco 3. Fator 0, o que representa? Segurança. O que pode acontecer em caso de queda? Um susto. Fator de queda risco 1, o que representa? Atenção. O que pode acontecer em caso de queda? Chamar por ajuda. Fator de queda risco 2, o que representa? Perigo. O que pode acontecer em caso de queda? Perder os sentidos. Risco de queda em pêndulo é quando o trabalhador está com a alça de talabarte muito fora de ângulo. E aí ele cai formando essa flecha. Rompimento. Sistema retrátil. Retrátil pessoal, talabarte. Retrátil pessoal, talabarte. Equipamento de proteção individual. Para entendermos, precisamos compreender como ele funciona e é testado. A função do absorvedor é, através do alongamento, desacelerar a queda do trabalhador, evitando um impacto sobre o corpo dele que possa machucá-lo ou gerar uma força muito perigosa sobre o ponto de ancoragem. O absorvedor é acionado somente quando uma força acima de 2 kN, aproximadamente 200 kg-força, é exercida sobre ele. Finalidade: proteger a cabeça do trabalhador contra ferimentos causados por queda de objeto de níveis elevados, impactos em objeto fixo e até mesmo capacete de segurança para proteção contra choques elétricos. Higienização: primeiramente remova a suspensão do capacete, faça a limpeza do casco com água e sabão neutro e depois enxague bastante. Lembre-se de recolocar a suspensão, então use normalmente. Conservação: armazenar em local protegido de umidade, ação de raios solares, produtos químicos, solventes, vapores e fumo. Botina de segurança: calçado de segurança de uso profissional tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em couro, curtido ao cromo, cor preto, palmilha de montagem e não tecido, montada pelo sistema Strobel, biqueira de composite, solado de poliuretano, bidensidade injetada diretamente no cabedal, sistema de absorção de energia na região do salto, resistente a óleo combustível para uso eletricista. Óculos de segurança: constituído de armação e visor confeccionado em uma única peça de policarbonato, utilizado para a proteção dos olhos contra impactos mecânicos, partículas volantes e materiais biológicos. Luva de segurança: luva de segurança, proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, confeccionada com vaqueta curtida ao cromo, formato de 5 dedos, forma L, com o reforço na palma, reforço de costura entre o polegar e o indicador e entre os dedos anelares, acabamento com viés verde, costura em linha de nylon. O trava-queda é um equipamento de segurança que acompanha o trabalhador durante a subida e descida, sem a necessidade de ação manual.
Possui a função de bloqueio automático em caso de queda. É destinado a deslizar sobre a linha de vida apropriada e flexível, confeccionado em corda sintética ou cabo de aço, tendo sua ancoragem fixa a um ponto acima do sistema de segurança. Modelos de trava-quedas são diversos. Assento de suspensão, sistemas utilizados para trabalho em altura são diversos. Nós temos o troller, o ascensor, o ascensor ventral, os freios 8, polias oscilante, corda de posicionamento de vida para trabalho em escada, placa de ancoragem para diversos mosquetão, verificação antes e depois do uso, inspeção exaustiva de sensor, capacete com francelete, varas de manobra. Permite acessar pontos de ancoragem situados a menos de 10 metros de altura do solo. É fácil regulagem e ajuste do comprimento de 2,5 a 7,5 metros de altura. Cordas. As cordas para trabalho em altura devem possuir obrigatoriamente diâmetro de 12 mm, semi-estática. Está confeccionada em poliamida nylon e com uma carga de ruptura mínima de 20 kN ou 2.000 kgfg. Ela tem fitilho de identificação da corda. O 2, alma, grupo de fios torcido e retorcidos em poliamida. 3, capa, trança externa em poliéster de alta tenacidade. Cordas. A literatura referente à origem das cordas é ampla e, de forma geral, conceitua a corda como sendo conjunto de fibra torcida ou traçada dentro ou não de uma capa que forma um feixe longitudinal e flexível, resistente a determinada tração. As cordas para o uso nas operações de salvamento e trabalho em altura necessitam apresentar as seguintes características: A. Máxima resistência à tração. B. Máxima resistência ao atrito. C. Máxima flexibilidade. D. Mínimo peso, mínimo deterioramento. F. Impermeabilidade. Elemento que constitui uma corda: A. Fibras, unidade básica da constituição de uma corda. B. Fios, conjunto de fibras torcidas, traçadas ou unidas entre si. C. Camada ou cordão, é formado através da união dos fios. D. Cordas, conjunto de camada de cordões torcido ou traçado para sua formação. Fibras, fios, cordões ou cordoletes. Corda torcida. Corda. Fios, cordão, capa, corda. Uma figura de uma corda trançada. Cordas simples são cordas com bitola entre 10 e 12,5 mm, empregado dentro das atividades profissionais, sabendo-se, porém, que em muitas atividades empregamos corda de 12,5 mm duplas ou dobradas, pois os mesmos passam a trabalhar sob tensão e com cargas, onde a razão principal é assegurar o melhor desempenho durante a realização de atividade, buscando viabilizar maior segurança e principalmente aumentar a sua resistência dentro do trabalho executado. Corda 10 mm, corda 11 mm, corda 12 mm. Cordas auxiliares, cordoletes.
Com bitolas inferiores a 8 mm, chega até uma dimensão mínima de emprego, que vem a ser de 6 mm. Porém, outras bitolas poderão ser encontradas chegando até 3 mm. Esses cordoletes, quando empregados em conjunto com corda de bitola diferente, têm como finalidade auxiliar progressões verticais. Cordoletes também são chamados de cambinhos para prussique, etc. Classificação das cordas quanto à sua elasticidade. A elasticidade de uma corda poderá influenciar na execução da atividade de salvamento e trabalho em um modo geral, principalmente nas atividades envolvendo altura. Cordas muito dinâmicas são prejudiciais para algumas atividades, porém são muito eficientes quando empregadas nas atividades de segurança. Quanto à categorização nesse aspecto, adotamos a tipologia mais usada internacionalmente de corda como sendo estática, semiestática e dinâmica. Corda dinâmica são cordas com elasticidade superior a 5%. Essa característica faz com que as mesmas se alonguem muito quando sob tensão, sendo normalmente utilizada para atividades de escalada e de segurança, devido à sua característica de absorver choques em caso de queda, evitando prejuízo ao escalador. Corda estática. As cordas são classificadas em estática quando sua elasticidade for inferior a 2%. Uma corda estática está desenhada para operações especialmente de ancoragem de sistema complexo, sendo similares a um cabo de aço. Cordas semiestáticas são cordas com elasticidade de 2 a 5%, utilizadas nas mesmas condições das cordas estáticas. A elasticidade de uma corda é verificada com o emprego de uma carga padrão de 80 kg para cada 100 metros da corda. Teste para certificações e cordas. As cordas certificadas são submetidas a teste para que seja determinada a sua carga de trabalho e sua classificação. Em corda tipo A ou corda tipo B, essa classificação é dada tanto para cordas consideradas estáticas como para cordas consideradas dinâmicas. Em função dos testes realizados, o conhecimento da capacidade de carga das cordas é de primordial importância para a sua correta utilização, sem risco dentro das atividades de salvamento e trabalho. É importante saber que as cordas de capa e alma, tanto as dinâmicas quanto as estáticas, sempre são elaboradas com fibras sintéticas. Cálculo de carga de trabalho. Calculando a carga de trabalho, comprimento do talabarte de uma corda com a carga de ruptura de 3.800 kg com fator de segurança 5. Então nós temos uma carga de trabalho que é a carga de ruptura dividido pelo fator de segurança. Então nós temos uma carga de trabalho 3.800 kg dividido por 5. Então nós vamos ter uma carga de trabalho eficiente de 760 kg. Manutenção, avaliação e cuidado com as cordas. As cordas, como qualquer outro equipamento, necessitam de cuidado e controle durante e após sua utilização. Tratamento que garantirá a mesma um maior tempo de uso. Principais cuidados com as cordas: controlar a frequência de utilização, controlar as formas de emprego, rapel, escalada, espeleologia, sob tensão, etc. Realizar manutenções adequadas, evitar o excesso de trabalhos mecânicos, evitar abrasão, evitar exposição aos raios ultravioletas e umidade que degrada pouco a pouco as propriedades das cordas. Classificação das cordas quanto à utilização, intensidade do uso. Uso intensivo, 3 a 6 meses.
Uso semanal de 2 a 3 anos. Uso ocasional de 4 a 5 anos. As cordas utilizadas nas operações de salvamento e trabalho necessitam possuir identificação, assim haverá possibilidade de registro dos ambientes que as mesmas foi submetida durante o seu uso. Normativa Europeia EN exige que os fabricantes indiquem o ano de fabricação. O ano de produção é representado por uma cor, sendo que esta fita possui uma cor correspondente para os 2 últimos dígitos do ano de fabricação. São 10 cores para corresponder individualmente à seguinte numeração: 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09. As marcações de fabricação das cordas. Logo do fabricante EN 1891. Capa. Tipo diâmetro. Corda de 10,5 mm. CE Comunidade Europeia 1019. Alma. Fita de identificação. E aqui nós temos o controle do ano de fabricação nas cores. As situações em que as cordas deverão ser retiradas de uso: quando for exposta a uma carga ou impacto violento, quando a alma apresentar dano, nesse caso, providenciar o corte da corda, quando a capa apresenta grandes desgastes, quando entra em contato com reagentes químicos. Prevenção online. Interconsistência da corda, capa queimada. Prevenção online. Corda puída, sem falcaça. Cuidados obrigatórios com corda. Antes da primeira utilização, as cordas necessitam de uma imersão em água, ficando nessa situação por um período de 24 horas. Em seguida, deverá passar por processo de secagem à sombra com ventilação por um período de 72 horas. Aferir o comprimento da corda após a primeira lavagem. Após a mesma, pode perder até 5% do tamanho após a secagem. Realizar falcaças no chicote das cordas. Identificar o comprimento da corda nos chicotes. Verificar se existe coças nas cordas sempre antes do uso. Verificar a vida útil das cordas, pois as mesmas jamais deverão exceder a 5 anos de uso ou 10 anos de armazenamento. Cuidados obrigatórios após o uso. Evitar o armazenamento das cordas quando as mesmas estiver molhada ou úmida. Evitar o armazenamento com cocas. Acondicionar em locais com sombra, secos e ventilado. A temperatura de uso e de armazenagem jamais poderá ultrapassar 80 graus centígrados. Secar sempre à sombra e sem tração. As cordas de fibras vegetais diminuem em até 10% seu comprimento. Cortar a corda na altura de uma avaria e remarcar o seu comprimento. Lavar as cordas com água fresca e limpa e, se necessário, adicionar sabão neutro e usar escova de fibra sintética, lavador de cordas. Equipamento de proteção individual, protetor anti-atrito. Nós e amarras. Nós e amarra. Segundo o dicionário Aurélio, a palavra nó significa entrelaçamento feito na extremidade ou no meio de uma ou de duas cordas, linha ou fios, a fim de encurtá-los, marcá-las ou uni-las. Nó e amarras. Os nós são indispensáveis nas seguintes situações: ancoragem com corda onde não há local para prender o talabarte,
para união de cordas, para a confecção de alças, para evitar que as pontas das cordas saiam do equipamento, para auxiliar em caso de resgate, como improvisação, caso os outros sistemas falhem. Um nó, para ser considerado bom, deve satisfazer as seguintes condições: simplicidade em ser feito, apertar à medida que o esforço sobre ele aumentar, facilidade em ser desatado. Lembre, deve-se usar sempre o nó mais simples, que satisfaça as condições exigidas pelo serviço, sem pôr em risco a vida de quem o utiliza. Em se tratando de salvamento em altura, assim como em toda atividade especializada, há uma série de nomes e termos específicos que são relevantes, em vez que devem ser compreendidos imediatamente, pois os nomes e termos facilitam o estudo e a comunicação entre a equipe. Nesse capítulo será dado destaque apenas aos termos utilizados na confecção e prática de nó. 1. Alcochar, apertar. 2. Alça, volta em forma de U, não confundir com anel. 3. Ancoragem, ponto de fixação do sistema. 4. Anel, volta em que as seções cruzam entre si, não confundir com alça, pois nela não há cruzamento. 5. Arremate, arranjo feito no final de um cabo para reforçar o nó principal e evitar que se desfaça. Cote. 6. Backup, termo em inglês que significa voltar atrás, ter uma segunda chance. Em nossa atividade utilizamos o termo para nos referir a sistema secundário utilizado. 7. Bitola é o diâmetro do cabo, expresso em polegadas ou milímetros. 8. Chicote é a extremidade de um cabo, ponta. 9. Correr, o mesmo que escorregar. 10. Cote, o mesmo que arremate. 11. Laçada, forma pela qual se fixa temporariamente uma corda, sem ao menos finalizar uma amarração, nó, podendo ser desfeita simplesmente ao puxar sua extremidade chicote. 12. Morder, pressionar ou manter o cabo sob pressão. 13. Nó, consiste em um entrelaçamento da corda, seja pelo seio ou pelo chicote, efetuado manualmente ao ponto de criar uma massa uniforme, não sendo possível soltá-lo com uma simples puxada em uma das extremidades. 14. Permear, dobrar o cabo. 15. Safar, liberar o cabo. 16. Seio, meio do cabo ou qualquer parte do cabo que não seja o chicote. 17. Teçar, procedimento ou ato de se dar tensão ao cabo, tracioná-lo. 17. Volta, consiste em um simples retorno da corda ao seu ponto de origem, podendo formar uma alça ou um anel. Perda da resistência da corda com o emprego do nó. Convém mencionar que as cordas são fabricadas para suportar uma carga no sentido longitudinal. Ao aplicarmos um nó a uma corda e depois submetê-la a uma carga, pode-se considerar que o ponto onde se encontra o nó será o ponto de menor resistência da corda. Isso ocorre porque ao se executar um nó é preciso mudar o sentido da corda, entrelaçando-a, provocando torções e estrangulamentos. Nó, perda da resistência. Fiel simples, porcentagem da resistência original do material, de 30 a 40% de perda de resistência. Pescador duplo, nó de correr, de 30 a 35%. Pescador simples, nó de correr, 34 a 40%.
nó direito de 15 a 20%, nó de fita de 35 a 45%, nó 8 de 20 a 25%, laje de guia de 26 a 45%, azelha simples 32 a 42%, azelha dobrada 23 a 34%, 9 em alça 16 a 32%, 8 duplo alçado de 23 a 39%, borboleta de 28 a 39%. Nós e amarras. Para facilitar a compreensão, os nós são divididos de acordo com a sua finalidade principal, conforme descrito abaixo. 1. Nó na extremidade da corda. 2. Nós para emendar corda. 3. Nós para fixar cordas. 4. Nós para encurtar e reforçar corda. 5. Nós para formação da alça e 6 nós para a formação de cintos e cadeirinhas. Nó de extremidade de corda, COD, usado como acabamento. Nó de extremidade de corda, meia volta ou volta singela, também conhecido como volta seca, e nó simples, consiste em um nó usado como base ou parte para a confecção de outros nós. Nó de extremidade de corda, nó de ramo ou lepar, utilizado para auxiliar nas escaladas ou subida em cordas, oferecendo apoio para empunhadura na subida de penhasco e cachoeira, etc. Nó de frade, nó utilizado para criar um tensor na corda, servindo para travar um sistema com rondana, usado também como escalada. Pode ser utilizado para evitar que a extremidade de um cabo não se desfaça, mantendo a segurança nas atividades de rapel, quando na utilização de freios descensores autoblocantes e o próprio aparelho 8 no olhar menor, servindo ainda como emenda de corda. Nó de emenda de corda, nó direito, nó utilizado para emendar cabo de mesma bitola, ou seja, mesmo diâmetro. Nós e amarra. Nó direito é um nó simétrico e plano que, mesmo quando submetido a grandes tensões, pode ser facilmente desfeito, não indicado para cordas lisas. Nó de emenda de corda, nó de correr singelo, pescador simples, ideal para emenda de cabo de mesmo diâmetro. Nó de emenda de corda, escota singelo, utilizado para unir corda de diâmetro diferente e na confecção de nó de união do seio e do chicote da corda da vida, para o transporte do mesmo. Escota dobrado, nó bastante similar ao escota singelo, porém executado com a adição de uma volta a mais, não sendo usado na corda da vida para o transporte do mesmo. Escota de rosa, nó similar aos dois anteriores, cuja função principal recai para a emenda de corda com bitola diferente. Ao formar uma alça, a amarração torna-se fácil de ser desfeita. Nó também conhecido como escota pronta a disparar.
Nó em 8 dobrado ou nó Farlomi. Trata-se de um nó muito eficiente na união de corda com diâmetros reduzidos, cordeletes, permitindo-se recuperar a corda após o tracionamento. Nó duplo, conhecido também por nó de fita, é utilizado exclusivamente para emenda de fita subular e fita de carga, podendo também ser utilizado em emenda de corda de mesmo diâmetro. Nó de emenda de corda, calabrote ou nó de abolso. Ideal para emenda de cabo de diâmetro maiores, também podendo ser utilizado para união de cabos molhados e cabo do mesmo diâmetro. Volta do fiel, nó empregado na fixação de corda a um ponto fixo ou estabilizado, bem como nas amarrações de vítima em prancha, na fixação de escada, dentre outros. Nó de fixação de corda ancoragem, volta do fiel pelo chicote. Volta do fiel dobrado, similar ao anterior, porém reforçado através do emprego de uma volta a mais. Boca de lobo, nó confeccionado no seio de uma corda para servir de alço ao mesmo para manter-se firme em peças cilíndricas, quando houver necessidade de usar as extremidades da corda. Volta da ribeira, utilizado para prender uma corda a um mastro, viga ou árvore, bem como para arrastar troncos e objetos com formatos similares. Pata de gato, assemelha-se à boca de lobo, porém sua configuração é realizada com a adoção de uma volta a mais, até 3 voltas no anel inferior, servindo para fim de ancoragem pelo seio. Pata de gato pelo chicote. Nó mola, proporcionar ancoragem rápida e fácil, podendo ser desativada de forma rápida, por ser um nó de fácil soltura e muito bom para suportar tensões. Nó trapas. Existem vários tipos de trapas, cuja característica é de ser realizada a partir de voltas sucessivas e um arremate. Nó para encurtar corda. Catal. Utilizado na recuperação de corda quando não pode ser substituída, em virtude do trabalho. Prussique pelo seio. Nó autoblocante. É um nó bidirecional, sendo o mais popular dentre os denominados autoblocantes, sendo também o que mais trava sobre a corda, o que por sua vez é uma de suas desvantagens, sendo por vezes muito complicado movimentá-lo quando submetido a uma tensão. Prussique pelo chicote. Marcha com uma alça. Esse nó bloqueia em uma única direção, inclusive sobre cordas molhadas ou oleadas. Valdostano, nó autoblocante e direcional, é sempre eficaz, desfazendo-se com facilidade. Nós para a formação de alça, laje de guia.
Esse nó forma uma alça básica, usada em diversas circunstâncias, principalmente na segurança individual e coletiva. Nós para formação de alça. Nó de azelha simples, nó para a formação de uma alça usado nas trações exercidas nas cordas de sustentação inclinados e horizontais. Nó de azelha dobrado. Nó de borboleta. Nó balso do calafate. Nó balso americano. Nó para formação de alça, nó 8 duplo alçado. Nó 7. Nó alceado que permite a aplicação de força em direção oposta nos dois chicotes. Pode ser utilizado em multiplicações de força ou para isolar uma parte da corda que esteja coçada. Nó 9. Ideal para suportar carga, mais fácil que o 8 para ser desfeito, porém menos resistente. Na próxima videoaula veremos acidentes típicos em trabalho em altura, que será a aula de número 13 e os temas que discorrerão sobre esse assunto. Muito obrigado, até já!